Vamos lá, então? Bom, gente, boa tarde a todos. Estamos começando mais uma edição aqui do Woke Talks. Hoje, num formato um pouco diferente para tratar, se não do mais relevante tema até aqui, sem dúvida nenhuma, um dos principais. Hoje eu vou... Bom, meu nome é Guilherme Petreschi, para quem ainda não me conhece, eu sou fundador e co-CEO da Woke, que é um hub de soluções e produtos para capital humano. Estou aqui hoje com o Aziz Kamali, fundador da SCAP, para trocar aqui comigo nessa moderação com gente tão importante. Aziz, boa tarde. Obrigado aí pela parceria. Valeu, Gui. Boa tarde, gente. Vamos ver se esse tema vai ser só o tema que é bom ou se o papo vai ser bom aqui mesmo, né? Pô, com certeza. E com essas quatro grandes figuras que vêm promovendo transformações relevantes, cada um no seu campo, mas todos ligados ao tema principal de hoje, que é liderança cidadã, impacto social corporativo. Então, Michel, muito obrigado pela disponibilidade de agenda. Grande prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde. Eu que agradeço, queria agradecer demais a você, Guilherme, e ao Aziz pelo convite. É um prazer, um privilégio muito grande de poder trocar ideia aqui com um time que sabe tanto do que fala. Então, obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Rodrigo, prazer ter você aqui contigo também. Obrigado por abrir a agenda. Rodrigo, depois eu vou abrir para que cada um se apresente, mas o fundador do Clube Orgânico, sem dúvida, uma turma que vem fazendo toda a diferença. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Aziz, também. Super obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar com vocês aqui para poder, de novo, aí, trocar várias ideias com vocês aí sobre o momento que a gente está vivendo, olhar para frente, olhar para o futuro. Fantástico. Boa. Túlio Notini, diretor corporativo da Yunus, negócios sociais. Prazer aí ter você aqui com a gente. Obrigado pela disponibilidade. Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Já entramos, né? Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês, com essa turma tão interessante. Feliz com esses painelistas parceiros aqui e também com todo mundo aí que está assistindo a gente. Bom começar a segunda assim. Boa. E Mônica, super prazer, obrigado também para você. Como você foi a última aqui, então uma boa tarde. E eu já queria pedir para a gente abrir contigo, contando um pouco mais da causa, se apresentando, para a gente ir aquecendo o papo aqui. Obrigado pela disponibilidade. Que responsa, né? Já abri, assim. Bom, eu que agradeço. Boa tarde, boa noitinha. Hoje não teve daqueles... Eu acho que a melhor coisa dessa quarentena, se é que tem coisas boas, são os momentos de pôr do sol, né? Que eu acho que nunca tivemos pôr do sol tão bonito quanto nesses últimos tempos. Então, estamos aqui no momento do pôr do sol. Nesse encontro que é sobre temas tão relevantes e com gente tão bacana para a gente trocar e para a gente ouvir e aprender. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica, eu sou Mônica Gregório, eu sou sócia fundadora da Cause. A Cause é uma consultoria em estratégias de engajamento e mobilização que conecta empresas e organizações com as suas causas, causas que reflitam seu propósito e que atendam demandas da sociedade. E acho que hoje o tema vai ser super rico, porque a gente está num momento importantíssimo, em que todos, por força maior, estamos todos compartilhando uma mesma grande causa, e as causas são uma força de união. Eu acho que quando todo mundo abraça a mesma causa, é como se a gente estivesse se abraçando de alguma forma, porque as causas realmente mobilizam e unem as pessoas, que a gente está vendo hoje,
todo mundo nessa quarentena e abraçando essa grande causa da saúde pública e da pandemia, mas outras causas também estão precisando desse abraço. A gente vai falar sobre isso hoje. Muito bom, obrigado pela abertura. Deixa eu jogar a bola aqui para o Michel. Michel, da mesma forma, se você puder fazer uma breve apresentação tua e contar aqui rapidamente dos teus projetos, eu agradeço. Tá, eu sou Michel, sou antropólogo, pesquisador, sócio fundador da Consumoteca, que é uma boutique sobre o conhecimento do comportamento do consumidor brasileiro. Sou colunista do UOL, da CBN, palestrante, venho tentando pensar o Brasil de um jeito diferente. Muito bom. Obrigado, por excelente introdução. Rodrigo, deixa eu passar para você aqui. Por favor, conta um pouco para a gente, contextualiza aqui. Maravilha. Eu sou Rodrigo Medeiros, sou um dos cofundadores do Clube Orgânico aqui no Rio de Janeiro. O Clube Orgânico foi a primeira plataforma carioca para conectar quem produz alimento orgânico na terra com quem quer comprar na cidade. E a gente passou por uma trajetória muito bonita ao longo de todos esses anos. E agora, dentro do desafio novo de se tornar a primeira grande marca de varejo de orgânicos no Brasil, com essa missão de democratizar orgânico para todo mundo, de levar orgânico para todo mundo com qualidade, com regularidade e com um preço justo para as pessoas. O engraçado dessa jornada que a gente tem visto, do que aconteceu, né, de 3 meses para cá por conta da pandemia, é que quem está no setor de alimentos sabe disso. O setor de alimentos se tornou basicamente um serviço essencial para a sociedade, virou um serviço de utilidade pública. Entregar alimento para as pessoas passou a ter essa característica por conta do que aconteceu. E muito rapidamente, a gente vai conversar um pouco sobre isso, a gente percebeu que a nossa missão estava para além de vender alimentos para quem pode comprar, mas também nesse momento de necessidade, encontrar formas de levar alimentos para quem precisa comer. E essa tem uma diferença muito grande, e isso mudou definitivamente o modelo de negócio da gente. Fato. Pô, projeto muito bonito, parabéns. E Túlio Notini, diretor corporativo da Yunus, de novo. Pô, se você puder rapidamente se apresentar. Rapidamente. Então, a Yunus Negócios Sociais, ela, antes de mais nada, acredita no poder dos negócios para resolver grandes problemas da nossa sociedade e do planeta. A gente é um dos pioneiros aí do movimento de negócios sociais, né, um modelo criado pelo professor Yunus. E a gente vem trabalhando com modelos de negócios inovadores aí há mais ou menos 8 anos globalmente. E a Yunus tem 2 áreas, uma é uma área que é focada no empreendedor social, através de um fundo de investimento, e eu toco a área de corporate. Então, basicamente, é ajudando as empresas a materializar a visão de futuro, a sua estratégia, o seu propósito através de impacto real. Então, como que a gente faz essa conexão aí bem próximo do que a Cause faz, né? Ajudar a descer, né? Ajudar a transformar o mundo através desse poder imenso que existe dentro de empresas. E dentro desse escopo já trabalhamos aí com projetos muito interessantes aqui no Brasil e em outras geografias. Gui, posso puxar um ponto aqui para a gente abrir o nosso boteco? Vamos lá, fica à vontade. Então, gente, o que acontece é o seguinte, estou vivendo na pele o que é abrir mão de muita estrutura, como todo mundo aqui, mas para focar numa causa que, mais do que eu me identifique, que gera impacto real, não no pós-demia, né? Todo mundo está pensando no que vai acontecer depois. Acho que o ponto é o que a gente pode fazer no agora, né? E um dos temas centrais do nosso papo é o papel de uma liderança, porque mais do que uma liderança corporativa, né, no público que está vendo a gente, é uma liderança que tem voz, que tem rede, que tem equipe, que consegue movimentar muita coisa. E eu queria saber desses 4 grandes especialistas com visões diferentes e complementares e também divergentes, o que vocês acham, o que vocês esperam hoje da liderança, não só de uma corporação, porque a corporação é uma parte, né, da gente. A gente também tem um lado pessoa física na história. Mas qual que é o papel dessa liderança no agora, não no que vai acontecer ou quem vai sobreviver, no agora, no dia de amanhã? O que vocês veem nesse movimento da liderança aqui no Brasil? Quer começar, Michel, dando uma... Quem começa? Vai começar. Michel. Quer
Quer falar, Michel? Não, por favor, pode seguir, Mônica. Não, é porque eu tenho pensado muito nisso, porque até outro dia tive uma entrevista para Exame, e eles me perguntaram algo similar, e eu acho que é um momento de teste, né? É um grande momento de teste das lideranças em relação a quanto ela integridade no sentido mais amplo mesmo da palavra, né? Integridade, ou seja, de senso do que é correto, de como se posicionar, quais são os valores e princípios que regem essas lideranças individualmente, como pessoas, né, como profissionais e aquela organização. Eu sinto que não dá mais para ficar em cima do muro, nem dá mais para ficar só, né, replicando normas corporativas. É um grande momento de chamado para que todos se posicionem e assumir os riscos que isso implica, né? Assumir o risco não é fácil, porque provavelmente ninguém vai agradar todo mundo, né? Mas eu acho que essa integridade é que sem juízo de valor, né? De acordo com aquilo que é sua crença, seu princípio, seja ele qual for. Eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo e é o que a gente está vendo acontecer, e as empresas aí, e as lideranças de empresas e de organizações sendo postas à prova. Essa é um pouco minha Michel, visão. você concorda com essa visão? Ou seja, né, com todos os estudos que você tem feito, qual que é a tua opinião sobre esse tema? Como é que eu vou discordar da Mônica? Mônica, lá na causa, entende disso melhor do que ninguém. Eu só vou complementar. Concordo, nega. Eu acho que, de maneira geral, eu sempre fui muito crítico a essas coisas, esse monte de evento que a gente vai, né, que tem aquele monte de palestrinha, e eu brinco sempre que eu acho que esse é o momento que a gente vai ter que botar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu nos livros. Então, em todo evento de palestrinha, me incomodava sempre quando a gente falava de empreendedorismo social, como se todos não fossem de alguma forma, né? Dado que você não pode pensar em empreender de algum jeito que não seja com um impacto socialmente positivo. Espero eu, né, em 2020, que a gente não caia nessa. Mas eu acho que é um papel importante dos líderes entenderem que seus negócios são híbridos, né? Acabou aquele tempo que a gente abre a planilha do Excel, que eu apresento para os acionistas, e abre a planilha, sei lá, com o VP de responsabilidade social. E faço isso olhando para um cenário que é mais do que nunca. Eu acho que todos precisamos ser empreendedores. Não foram esses mesmos líderes que ensinaram para a gente que empreendedor olha para o lado? Não foram esses mesmos líderes que ensinaram para a gente que empreendedor sabe identificar dor como ninguém? Não foram esses mesmos líderes que ensinaram para a gente que empreendedor tem que encontrar solução? Então, o problema agora é o que não falta. Eu acho que a liderança das grandes empresas, das pequenas e das médias, e das mais ou menos, as que estão começando, as que vão morrer, precisam agora, mais do que nunca, assumir seu lugar de empreendedor, não só nos seus próprios negócios, mas entendendo que as barreiras acabaram. Os nossos negócios são sociais e a gente é social. Então, esse é um movimento, assim, eu acho que esse é um momento importante da gente entender que se posicionar politicamente é importante, que ter uma causa é importante, que entender se você defende os valores da democracia ou não é importante, que a gente precisa mostrar que está preocupado com o outro, mesmo a gente estando comendo. Eu acho que essa é o momento. Só vou terminar, eu juro, para não me alongar. Eu gosto muito de uma professora da Universidade de Stanford, que é a Amy Vixson, e ela disse que o que fez o Titanic afundar e não ter salvado tanta gente foi porque faltou empreendedor lá. E ela disse, olha, já que ele bateu num iceberg, se tivesse empreendedor lá, na hora que estava afundando, o fulano tinha pego a mesa e tinha feito, de certa forma, aquilo, algum platô, para alguém se salvar enquanto barco, né? Se tivesse empreendedor lá, tinha um montão de carro, de ônibus, os caras tinham tirado as câmeras de gás, de ar, né, dos pneus, e tinham feito aquilo bote, né? Ou aquele negócio lá, boia. E se tivesse empreendedor lá, eles tinham pego esses 16 navios do barco que estava afundando e não botado só a primeira classe
mas levado o pessoal para o iceberg, dado que era um platô que podia resgatar o pessoal. Então, eu acho que esse é o momento que os empreendedores e as lideranças, não importa o tamanho da tua empresa, precisam mostrar que são. Porque quem não mostrar que é agora, não vai mostrar nunca mais, porque vai morrer, né? Ou todos nós morreremos. Morreremos como negócio ou morreremos como gente, né? Então, essa é a hora, mais do que nunca, para todo mundo mostrar o que é. Pô, bom ponto aqui que você puxou, e pô, nada melhor do que ouvir um empreendedor. Pô, Rodrigo, né, que pô, montou um negócio já pautado, de fato, nessa premissa, vamos dizer assim. Acho que, na verdade, assim, eu tenho até uma perspectiva para dar, porque eu já tive, de certa maneira, dos dois lados, né? Primeiro, assim, acho que, para concordar com o que foi dito agora, acho que as pessoas precisam entender que não existe empresa fora de um contexto das pessoas que são colaboradoras daquela empresa e das pessoas que são consumidoras. Qualquer empresa que prescindir de entender isso, de que ela é feita disso e que ela é feita para isso, vai deixar de existir como empresa muito rápido, e muitas empresas estão deixando de existir porque ainda não perceberam isso. Agora, eu tenho uma coisa engraçada quando eu digo que eu tive os dois lados da moeda, que na minha vida pregressa, antes dessa minha vida recente de empreendedor, eu trabalhei muitos anos como executivo do terceiro setor. Então, na verdade, era aquele executivo do terceiro setor que tinha aquela missão de, né, militando numa causa, o dever, né, ali a missão quase inglória aqui no Brasil, de engajar o setor privado, os empreendedores, os empresários, para aquela determinada causa. E a gente sabe que hoje no Brasil, na forma como está estruturada a filantropia, existem basicamente 3 tipos de cabeça de empresário, de empreendedor, quando a gente fala de filantropia. Tem aquele que, e ainda é um grande número, que não está nem aí, acha que isso é uma verdadeira besteira, que a essência e a finalidade daquela empresa é ganhar dinheiro e enriquecer a ele e a sua família. Isso ainda é um número expressivo no Brasil. Existe o segundo, que eu acho que é o mais numeroso, infelizmente, ainda do Brasil, que é aquelas empresas que sacaram o que precisa fazer, porque ela depende do escrutínio ou da aprovação do seu público de interesse, seja o seu consumidor, seja o acionista. Então, tem muita empresa que construiu um trabalho de responsabilidade social, não porque ela de fato acredita naquilo, mas porque ela entende que ela precisa fazer e que tem um escrutínio, ou porque aquilo dá alguma forma de status, né? Fazer parte de um board de uma organização internacional grande, como era que eu dirigia, dá o status e legitima, então você tem que tomar muito cuidado. Ainda tem muita empresa no Brasil que pensa desse jeito, e tem um número cada vez crescente, ainda não somos a maioria, mas eu acho que com tudo que está acontecendo, tem uma virada importante em curso no Brasil, que é aquele que realmente está no coração. Ele realmente entendeu que o sucesso do negócio dele, ele nunca vai acontecer, ele não vai existir se ele não semear prosperidade por onde ele passa. A gente pode chamar isso de impacto social, de empreendedorismo social. E durante muito tempo eu tive que lidar com essa dificuldade, e vou dizer que por muitas vezes foi muito frustrante trabalhar militando por causas em que, na verdade, a maioria das empresas estão mais no caso 2 e 3, no 1 e o 2 que eu disse, do que no terceiro caso. Bom, hoje aí eu resolvi empreender. Eu resolvi, cara, então deixa eu, vou fazer o seguinte, eu vou para o outro lado agora, vou empreender para uma das coisas que eu acho que são muito importantes para o futuro da nossa espécie e do nosso planeta, que é a agricultura, produzir melhor, com mais respeito para o nosso planeta e com mais respeito pelas pessoas que consomem alimento, e vou criar um empreendimento com os parceiros, com investidores, para isso, para fazer o orgânico virar. E, enfim, longa história curta, né? Uma dificuldade enorme de você empreender um negócio que todo mundo sabe que é bom no Brasil, mas que você está lutando com um monte de pessoa que não quer que ele exista, né? Porque o negócio está muito imbricado para o lado do veneno, do agronegócio, né? Mas, enfim, a gente viveu uma jornada muito bonita de mostrar, tanto para dentro para os nossos colaboradores, tanto para fora para os nossos consumidores. Em primeiro lugar, é possível se as pessoas todas entenderem o papel, né, do cara que é o nosso produtor no campo, o cara que é o nosso consumidor que recebe em casa. E o que aconteceu muito interessante nesse momento de pandemia, e de novo, né, olhando o setor de alimentos como esse setor que virou um setor de utilidade pública, a gente muito rapidamente percebeu que, assim como o nosso negócio, outras partes do nosso elo da corrente precisavam muito de negócios como o nosso. Seja o cara que produzia alimento orgânico na terra e que, de repente, a maior parte dos restaurantes e muitos mercados reduziram as suas vendas, e esse produtor ficou com aquele alimento na terra sem ter o que fazer, basicamente a produção perdida, ia ter que jogar fora, e se imagina, né? Não se joga comida fora, a comida que foi plantada
e do outro lado um monte de gente, quer dizer, comida para ser jogada fora e um monte de gente querendo comer sem acesso à comida porque perdeu renda, porque perdeu emprego. E aí, obviamente, a gente, dentro do sistema, dentro da rede, alguém falou que rede é tudo, e rede de verdade é tudo, você sempre encontra, as pessoas que estão com o coração do lado certo sempre se encontram, né? São os famosos PLU, People Like Us, a gente está sempre se encontrando. E aí 5 amigos, né, Rio, São Paulo e Florianópolis, chegaram, cara, vamos fazer alguma coisa, não é possível que a gente, né, e a gente tem o poder, não importa o tamanho do nosso negócio, fazer essa diferença. E aí a grande sacação foi perceber que não era um negócio para o nosso negócio, mas que era um negócio social diferente, que era exatamente aquilo que o momento precisava, né? E a gente criou um negócio chamado Orgânico Solidário, é um movimento que começou com 5 amigos, eu, o Aziz, é cofundador desse negócio também, mais o César, mais o Luizão e mais o Davi lá em Santa Catarina, e a primeira iniciativa da gente, cara, vamos comprar a comida de quem está com essa comida sobrando e vamos trazer para dentro e vamos encontrar uma forma de distribuir e certamente vamos encontrar um monte de gente que vai querer ajudar a gente para entregar essa comida para as pessoas. Hoje, depois de basicamente 3 meses de funcionamento no Orgânico Solidário, a gente já arrecadou aí para lá de R$700 mil, já distribuiu mais de 18 mil cestas, mais de 100 toneladas de alimentos orgânicos para um monte de comunidades, para um monte de famílias no Rio, São Paulo e em Florianópolis, que estão, acima de tudo, nesse momento de necessidade, e a nossa preocupação é nutricional também, recebendo um alimento de alta qualidade, de alto valor nutritivo, obviamente no momento que ela mais precisa. Então é isso, assim, para corroborar, assim, quem sabe faz a hora, e quem sabe faz a hora não espera acontecer, gente. Eu adorei que você começou, né, e a forma como você estruturou teu raciocínio, você criou, na minha percepção aqui, um funil da transformação das pessoas, né? E eu queria pedir para o Túlio comentar se ele percebe, se de alguma forma, né, para ajudar aqui a desenvolver os projetos, esse é mais ou menos o funil, e se nesse período aqui mais complexo, se vocês viram mais pessoas passando de uma fase, né, de pô, eu não me importo, eu sou empresário e o negócio é para me enriquecer, passando talvez por uma segunda etapa que é, putz, eu faço porque institucionalmente tem o seu valor, e talvez a terceira etapa, pô, eu faço porque eu realmente acredito e quero gerar impacto. Existe esse funil, ou seja, existe um papel também da gente fomentar cada vez mais esse funil e fazermos os empresários, as corporações passarem por essas etapas de transformação? Eu não sei se é um funil, mas eu percebo as 3 coisas. De fato, elas acontecem, assim. E, na verdade, trabalhando com empresas há algum tempo, eu sempre falo que não importa a motivação. Se ele veio e a gente entende que aquilo tem um potencial realmente de ser profundo, de ser verdadeiro, de causar impacto, o ego pode ser um motivador para isso. Que a gente consiga fazer com que esse ego ele flua para construir algo realmente positivo e que não seja o que a gente chama de social washing, né? Então, mas de qualquer forma é um grande processo de tomada de consciência, sim. Assim, existe o que a gente, e aí eu posso trazer isso num paralelo para as empresas, que para mim, um funil entre as áreas ainda começarem a tratar isso ser muito, não ser estratégico dentro de uma companhia, então não se olha para impacto social ou até se cria problemas, né? Se cria mais, a presença dessa empresa ela traz mais problemas, passa por um processo de, não, agora nós queremos parar de criar problemas, então vamos zerar, vamos fazer nosso balanceamento aqui, para empresas que querem criar impacto social e dar crédito e criar valor social positivo. E aí a gente vê como as empresas vão se estruturando para isso. Desde que antes era aquela área de sustentabilidade que tinha uma portinha ali e que era super periférico na empresa, não era estratégico. A gente brinca que essa área antes batia na porta de todo mundo falando, você não quer fazer um projeto? E hoje essa área está falando assim, gente, ajuda a gente a entender que projetos a gente faz, porque agora a gente está sendo chamado por um outro lugar que a gente não está entendendo. Até empresas que hoje estruturam isso de forma realmente estratégica, conectada ao core business, entendendo que a atuação delas, e acho que foi, se não me engano, foi Michel que falou, essa dissociação entre o impacto e a presença dela não existe.
Se ela não colocar essas duas coisas funcionando estrategicamente clara, de forma transparente, eu tenho essa estratégia, eu tenho esse compromisso, eu quero criar impacto aqui através da minha cadeia, através do meu produto, através do meu serviço, se não houver essa concatenação, essas empresas vão começar a cair, elas vão ser cobradas por esse colaborador que não se conecta com o propósito da companhia e, portanto, cara, onde que eu estou colocando a minha energia criativa? Que aí volto um pouco para desse funil, talvez. O tanto de pessoas, o tanto de amigos, e aí vocês devem ter, eu trago coisa pessoal que fala, cara, isso tudo acontecendo e eu continuo trabalhando com isso, qualquer coisa que seja isso. Então as pessoas estão falando assim, eu quero também estar em outro lugar. Então, dentro de grandes companhias, esses funcionários, esses colaboradores também estão começando a falar, não, o que a minha empresa está fazendo? E como que eu, dentro dela, eu me coloco como uma força para transformar a presença da minha empresa nesse mundo? E aí entra um pouco também que é essa fase, a gente faz esse paralelo do intraempreendedor, né? Então, eu acho que são processos de maturidade deste assunto, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E eles vão se retroalimentando. Então, a pessoa física ali que já está com essa inclinação a transformar, colocar o propósito dela de forma mais viva no mundo, ela começa a impulsionar a sua empresa a se transformar. Senão, ela também não vai estar... Ao mesmo tempo que a empresa que cria espaço para que isso nasça, cria uma estratégia clara, que tem uma causa, que tem um objetivo de impacto no mundo, ela também abre espaço para que novos empreendedores aconteçam. Então, eu não sei se é um funil, mas essas coisas acontecem muito. Assim, não é esse grande bloco de impacto social, de empresa que tem uma presença positiva no mundo, ela é muito recente. E a pandemia ela deu uma chacoalhada nesse lugar, né? Então, assim, a gente tem visto assim, não, quero, mas como que eu vou, para que lado que eu vou? Então, assim, não é um bloco homogêneo, mas essas coisas ainda estão acontecendo em diversos estágios, em várias empresas, do mesmo setor, setores diferentes. Então, eu vejo como um processo de amadurecimento, assim, não tão linear, talvez. Deixa eu pegar o gancho aí, encaixando os 3 pontos que acho que super se complementam. O desafio do talk é que todo mundo se complementa, né? Normalmente eu concordo e eu complemento, forma parte das nossas discussões, né? Mas o que eu queria entender é o seguinte, ó, até então a gente estava muito forte essa história dos ODS, né? Super na moda, a gente ir nas palestras, como o Michel falou, e ver os ODS, qual ODS você vai querer e como você vai usar, e agora a pandemia deu um senso de realidade que, cara, se eu não ajudar de alguma forma o empreiteiro ali que vai fazer minha obra, fudeu para mim também, ou seja, eu vou ter um desafio de entregar o meu ganha-pão como empresa, né? Então deu um senso de realidade para o problema. Óbvio que a gente ainda está distante, né? Porque a gente não está vendo o que uma pessoa está passando, sei lá, num barraco em algum lugar e que, de fato, falta comida no prato muda um pouco da lente, da perspectiva. Acho que tu, enfim, acho que todos vocês já passaram um pouco por isso. É uma outra realidade, às vezes, do mundo mais executivo. Mas o que eu queria entender nisso é o seguinte, existe um ponto que é o papel do lugar executivo, e aí o Michel trouxe um pouco do lugar do ativismo. Por que a empresa levanta a bandeira, a empresa busca proposta de valor, e aí quando a gente vai para a pessoa física, para o indivíduo que está ali, ele faz a doação anônima, ele não quer aparecer, ele publica isso no grupo fechado, porque publicar isso no LinkedIn, pelo amor de Deus, imagina o que vai acontecer comigo, né? Não quero ser... Por que existe esse medo de exposição do indivíduo líder e não só do cara que está amarrado ao sobrenome dele, que normalmente é a empresa dele? Por que tem essa distinção de posicionamento e de manifestação? Né? Que a palavra ativismo ela vai muito nesse lugar que o Michel falou do político, né? Que a gente já vai para trás, né? Mas por que o cara não pode, por que a pessoa não pode, o líder não pode colocar a opinião dele pessoal, que às vezes é diferente da empresa também? Pode isso? É possível falar desse jeito ou não? Queria ver, Mônica, se você consegue puxar esse gancho. Olha, estou aqui pensando. Eu acho que, assim, como a gente mesmo, né, começamos falando um pouco dessa questão da integridade, né? Integridade tem a ver com essa questão pessoal também, do que eu sou capaz de defender. Eu brinco, eu sempre falo assim, eu só consigo vender o que eu compro, né? Então, quanto realmente isso vem da minha crença, da minha visão de mundo, daquilo que eu quero ver acontecer no mundo, como indivíduo, e quanto eu posso influenciar a empresa, né? Eu também já tive desses dois lados, sempre fui executiva, né? E sempre fui executiva de grandes empresas. E óbvio, você está
né, você, como mesmo tendo um cargo executivo, e mesmo se fosse o CEO da empresa, você não pode falar por toda a empresa sozinho, né? A empresa é um conjunto de pessoas, né, dentro e fora, que muitas vezes podem ter visões diferentes sobre as coisas, mas alguma convergência tem que existir. E essa convergência, o que eu acredito é que hoje a empresa precisa encontrar essa convergência para poder se posicionar. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é não se posicionar, já seja para um lado ou para o outro, correndo os riscos né, que isso significa. E aí, por isso que é tão importante quando a empresa tem, e eu vou falar o termo desgastado, mas que né, acho que ainda não cunhamos um termo melhor, que é o propósito claro. Se a empresa tem um propósito claro e os seus executivos entendem e veem convergência do seu propósito individual com, né, pessoal, com o propósito da empresa, fica mais fácil encontrar qual é o posicionamento dessa empresa frente às questões que estão acontecendo no mundo. Olha o que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos, né, com todo o tema do Black Lives Matter, as empresas se posicionando, indo lá para frente, falando, olha, eu apoio, a Nike, né, já fez isso há um tempo atrás, já fez em outras oportunidades, e agora de novo. E outras, né, várias empresas indo, ou seja, tomando uma decisão de vou me posicionar. Certamente, os seus executivos estão de acordo com isso pessoalmente. Isso reflete também o posicionamento pessoal deles. Mas, lógico que não dá para você, como um CEO, porque também vamos colocar para o lado, né? Se você é CEO de uma empresa e você é super, sei lá, fascista, né? E o cara começa a se posicionar como se fosse, né, a voz da empresa, também não seria, né, o mais adequado. Então, eu acho que tem que encontrar esse propósito comum para poder falar pela empresa e representar algo que a empresa, como um conjunto de atores, pode defender. Por isso, tem que ter uma visão anterior, que é essa visão do propósito, dos seus princípios, porque só aí você pode ter convicção para defender alguma coisa. E o que eu acho que é importante é nós, como pessoas que vamos nos juntar a uma organização, uma empresa, fazer esse filtro também. Eu não vou trabalhar numa empresa que, de alguma forma, não representa em nada os meus valores e aquilo que eu acredito, porque vai chegar ali na frente, eu vou me colocar à prova, né? E aí ou vou ter que me violentar, porque uma violência é muito grande quando você tem que abrir mão, né, e contradizer os seus princípios, ou eu vou sair, né, da empresa. Então, eu acho que cada vez mais, resumindo, as empresas vão ser essas amálgamas, né, esses ímãs que vão atrair pessoas que, de alguma forma, compartilham com aquela visão de mundo e, portanto, vão poder se posicionar com mais veemência e não só pessoalmente, mas também em nome da organização. É bacana você comentar isso, Mônica. O nosso maior negócio na Woke é recrutamento de altos executivos. E assim, ao longo dos anos, a gente percebe claramente essa mudança nas pessoas, né? Essa preocupação. Há 10 anos atrás, a gente não ouvia, né, no processo, não estou muito alinhado com os valores dessa empresa, não me interessa participar do processo. Hoje a gente escuta com frequência. Né? Mas isso e as novas gerações, então? Mas isso exatamente, é a chegada dos milênios na coorte de executivo. Os milênios estão, não vou dizer envelhecendo, porque o conceito de envelhecimento hoje é muito subjetivo, né? Mas isso, a tendência disso é para você vai ver quando a geração Y e Z começar a chegar no recrutamento para executivo, como é que o mundo vai ser muito mais diferente. Total. Desculpa ter dado esse corte, assim, eu não me contive, mas assim, eu queria pegar um gancho dessa fala do Aziz e
e da Mônica, justamente por uma inquietação minha para dividir. Eu acho que a gente hoje também está com uma audiência aqui de pessoas que são executivas, que estão olhando para os seus negócios, não só na perspectiva do que está acontecendo hoje na crise, mas principalmente olhando com muita apreensão e curiosidade sobre o futuro. Mas existe um fenômeno que está acontecendo agora, isso é mais forte, eu acho, no Brasil, que ele contradiz totalmente o que os manuais de responsabilidade social diziam antes, né? Ou não os manuais, os próprios dados, né? Quando a gente olhava para trás, até essa crise, até esse momento, falando de Brasil, o que acontecia em momentos de uma forte crise ou recessão ou retração econômica, como essa que a gente está vivendo, vou ajeitar a câmera aqui que ela quase caiu, você vê que, normalmente, nas pesquisas, as primeiras áreas a sofrer corte, na visão da empresa, eram as áreas de impacto social, de responsabilidade social, de marketing social, que o cara entendia que aquilo, muitos era uma perfumaria, e para salvar a empresa, para salvar o seu negócio, ele teria que focar todo um investimento no momento de crise para salvar emprego, capex, maquinário, pessoas, e aquilo ali, aquilo que parecia ser o grande propósito da empresa no momento de crise. O que aconteceu agora, para muitas empresas, foi diferente. Isso aconteceu lá fora e aconteceu pela primeira vez no Brasil. Muitas empresas que passaram por esse processo com perdas significativas de receita, de faturamento, ainda assim entenderam que era importante participar do grande movimento de solidariedade, de engajamento que aconteceu no nosso país por conta da pandemia, e não abandonou investimentos sociais. Pelo contrário, grandes empresas, inclusive, fizeram investimentos muito maiores do que o somatório dos últimos 3, 4 anos. E a pergunta que se faz, então, por que isso mudou? Será que a gente está criando um senso de, digamos assim, um senso de responsabilidade maior? Finalmente as pessoas perceberam? Eu acho que parte pode ser isso. Acho que as pessoas entenderam pela dimensão e pela magnitude da crise que é um problema para muitos resolverem, fizeram isso, mas acho que outras empresas conseguiram perceber uma outra coisa. A filantropia é um investimento da empresa também. Ela é um investimento naquelas pessoas que durante anos apoiaram aquela marca, que foram clientes, e que eventualmente, por um momento de recessão, de crise econômica, que perdeu renda e emprego, elas podem estar fora do arco de consumo daquele produto, mas rapidamente, quando a situação melhorar, elas vão retornar. E nesse retorno, são dessas marcas que os consumidores vão lembrar. Aquelas que, no momento de maior necessidade, não ficaram preocupados só com seus produtos, mas ficaram preocupadas com o bem-estar da sua comunidade, do seu entorno. Então, algumas marcas já perceberam isso e, de maneira, acho que muito louvável, muito inteligente, estão mudando a forma como a gente faz a filantropia. Agora, isso afeta muito, isso depende muito de pessoa para pessoa. De novo, eu ainda acho que filantropia e fazer o bem é um princípio, é um valor. E é um valor que você não adquire em escola de negócio. Quem adquire em escola de negócio vai fazer pelo propósito errado. Ele vai até fazer, ele vai seguir o by the book, tem vários playbooks para fazer isso. Eu acho que é um valor. E é um valor que você aprende ao longo da sua vida, em função das experiências que você já teve. Quem passou fome está sempre disposto a ajudar quem tem fome. Quem já passou por dificuldade financeira está sempre disposto a ajudar quem está com dificuldade. Rô, deixa eu perguntar uma coisa, só uma coisinha. O Michel, você está se segurando aí ou é impressão minha? Não, estou esperando ele terminar. Que agora ele já vai. Pode entrar, Michel. Pode entrar, Michel. Não, eu concordo. Eu acho que você está ótimo. Posso? Não, entra. Aqui é assim, não, já entra. Tá contando que você quer falar, Michel. Não, eu concordo, mas eu acho que eu concordo com os pontos, tanto que o Rodrigo trouxe quanto com a Mônica trouxe. Do meu ponto de vista, eu acho que tem uma grande confusão no Brasil que a gente precisa assumir que a gente não gosta de doar, que a gente não gosta de filantropia. Tá? E é isso que tem ficado muito claro desde os números da ONU. Né? A ONU tem um índice de países que mais doam, e o Brasil sempre figura depois de países infinitamente mais pobres que a gente. Importante lembrar que, apesar da desigualdade social, ou por causa da desigualdade social, a gente é a 8ª economia do mundo, ou a 9ª. E a gente é o lugar que menos doa no mundo, tá? Somos o 122 no mundo, só para te dar, somos o número 122 no mundo no ranking de solidariedade. Eu gosto sempre de dizer que, apesar dos 63 bilionários, a gente só tem um na organização do Buffett, junto com Bill Gates, a Giving Pledge, de pessoas que se comprometem. Alguém que tem 1 bilhão
não pode ter medo de se comprometer a dar mais de 50% da sua herança em vida. E é $1 bilhão, não pode. Mas a gente só tem um, que é o Hélio Orne, dono da Cirela, dentro desse lugar. Então, precisamos aceitar que não gostamos de doar. E não gostamos por conta do jogo cultural. E aí eu vou entrar mais nisso. Mas, Mônica, do teu ponto, cara, eu concordo muito com você. E eu acho que não vai dar mais para a gente ter executivo que não concorde com a posição da empresa. Como não vai dar mais para a gente ter empresa sem posição. As duas coisas. Executivo não tem opinião própria, se não for de acordo com a empresa. Eu sou contra executivo com perfil de Instagram. Executivo tem que ter perfil de Instagram, cuidado pela empresa. Você não pode, enquanto executivo, botar foto de sunga na piscina com teu cachorro e tua filha comendo carne com sangue escorrendo. Você não tem esse direito. Não é à toa que o papel, a partir do momento que você assume um cargo de liderança numa grande organização, faz parte do jogo, né? Você dá metade da tua vida para o sistema. Então, aceitemos isso. E aceitemos isso porque, se você tem uma opinião contrária à organização que você trabalha, deixe de trabalhar nela. Porque você não pode ficar mudo, ou você não pode não dar a sua opinião. E o momento de pandemia reforça isso cada vez mais. Quando a gente olha as pesquisas vendo as empresas que mais tiveram a posição de marcas transformadoras nesse momento, a Magazine Luiza aparece no primeiro lugar, não é à toa. Aparece no primeiro lugar porque a dona Luiza Trajano ocupou essa posição de embaixadora numa série de causas do país, que está pré a pandemia, durante a pandemia. Magazine Luiza não é a empresa que mais doa, não é, né? Não gerou fundo igual o Itaú, de $1 bilhão, mas é aquela que é mais lembrada, em termos de marca transformadora. E aí é engraçado você ver que, se uma marca não faz isso previamente, né, não tem validade. O Itaú doou, ou montou um fundo de $1 bilhão, e as pessoas falam, só $1 bilhão? É banco? Como é que é assim? Só $1 bilhão? Só $1 bilhão? A dona Luiza Trajano deu 10 milhões, mas foi uma das primeiras a dar. Mas estava aí em live contra a violência contra a mulher, contra o desemprego, contra sei lá o quê, botando a cara a tapa, né? E aí, esse é o movimento que também, se você não tem uma posição que é da sociedade, mas tem uma posição individual, é também o calabouço, né? Não é à toa que o dono da Madeiro foi a marca mais prejudicada agora, em termos de pandemia, porque ele se sentiu no direito de, enquanto cidadão, expor a opinião dele. Não entendeu que ele não tem opinião, né? Ele não tem opinião. Se ele quiser ter opinião, ele vira consultor, tipo eu, Michel Alcoforado, que posso falar grandes absurdos. A não ser que aquela marca tenha essa opinião, mas isso tem que estar combinado, claro, né? Mas é por isso que não vamos comer mais hambúrguer, né? De lá, porque se a marca tem a opinião do dono, e se o dono tem a opinião da marca, não vamos comer mais hambúrguer, né? Fica claro aqui, não comemos, né? À toa que ele abriu a loja em Curitiba. Já não comemos mesmo. Tá vazio. Vamos para os orgânicos. E aí eu acho que tem um ponto que é um ponto decisivo, que é o papel da grande contradição que está posta nessa sociedade. Porque se quem é o board da empresa é a elite brasileira, e a elite brasileira não gosta de doar, porque a gente é muito solidário com gente parecida com a gente, com gente como a gente, e a gente é zero solidário com gente que a gente não acha que é gente como a gente, né? O que é isso? A gente faz aqui uma organização, se o Aziz precisar aí de uma grana, eu não tenho, mas vou pedir ao Guilherme para emprestar para o Aziz, né? Porque a gente aqui está todo mundo no mesmo quadrado. Agora, quando é com o pessoal de Paraisópolis, né, a gente pensa duas vezes. E mais do que isso, a gente começa a achar que a gente pode determinar o que Paraisópolis precisa. Paraisópolis precisa de máscara. Não interessa que Paraisópolis não quer máscara, Paraisópolis quer dinheiro, quer comida. Não, precisa de máscara, eles não sabem o que eles querem. Esse modelo de doação não transforma a sociedade, né? Enquanto a elite brasileira, e falo isso porque meu doutorado foi sobre ricos no Brasil, enquanto a elite brasileira achar que não faz parte do Brasil, ou achar que deu certo apesar do Brasil, a gente não vai conseguir mudar esse cenário. E num momento de pandemia como essa, as máscaras caem, que é o que a gente tem visto, né? Então eu concordo com vocês dois, não estava brecando, não. Agora, como é que a gente acelera esse processo? Deixa eu só fazer um comentário aqui, só em cima também de tudo que falou. Acho que claro, é legal trazer o exemplo da Magalu aí, mas é interessante que esse compromisso de transformação da própria empresa ele foi prévio à pandemia. Então, ela se transformou num negócio que já escutava muito mais facilmente, ela já tinha afinado o seu
o seu ouvido para escutar. Ela já tinha criado estratégias de olhar para fora transforma os negócios mais resilientes nessas crises. Então, ele já estava Mas isso estava no propósito, né? Desculpa interromper. Eu já deixa para voltar. Ju, ela já estava ouvindo. Deixa eu ouvir o que é a sociedade, deixa eu ouvir o que as minhas colaboradoras precisam. Aí criou o sistema lá dentro de denúncia. Quando vem toda essa questão de fora, ela já consegue muito mais se adaptar. Ela entende o que é o impacto, o que é problema, ela se conecta de uma forma diferente. E aí eu acho que só trazendo também um outro... A gente está falando muito aí dessa voz do líder para fora, e que tem que ter essa convergência. Mas eu acredito muito no papel da divergência que esse líder traz para dentro da empresa. É ele também que comanda grandes transformações quando a empresa está enraizada num modo de fazer extremamente tradicional, e aí ele volta para... Assim, eu concordo que colocar sua posição para fora se não está alinhado, estamos bem. Mas essa voz dissonante desse executivo que fala, cara, não é assim que a gente tem que fazer. É que também comanda essas transformações internas. Então, respondendo aí, Guilherme, como que acelera, principalmente dentro de empresas, essas vozes dissonantes que geralmente estão ligadas a esse perfil empreendedor, é o perfil que tenta tirar a sua empresa do modus operandi, do business as usual, do jeito by the book de fazer as coisas, muito pelo livro ali, esse espaço para que essas vozes sejam escutadas, para que essas novas estratégias sejam colocadas de pé, essa conexão, essa derrubada de barreira entre o que é empresa e o que é sociedade. Então, como que eu realmente estou conectado com demandas complexas, né? Fala-se muito de inovação disruptiva, porque inovação disruptiva, aí você vê uma nova embalagem, é um novo sabor. Que inovação é essa que a gente está falando dentro de empresa também? Como que se abre espaço para que os problemas sejam compreendidos como grandes espaços de inovação para as companhias também? E eles são compreendidos, incorporados. Então, acho que tem uma derrubada de muros ali para se conectar mais rapidamente, mais facilmente com o mundo, sabe? Eu mega concordo. Eu acho, Túlio, que é justamente o que você falou. E assim, eu acho que ligando essa questão que você estava dizendo da gente derrubar esses muros entre empresa e sociedade, eu acho que justamente o papel dos executivos é eles entenderem que eles precisam mudar a sociedade para mudar suas empresas. Porque o fulano que ganha o crachá lá e passa 9 da manhã e vai embora às 6 da tarde, ele chega com o vocabulário da sociedade, né? Se você vem e ele senta na cadeira com esse vocabulário. Então, eu acho que é isso, essa a diferença que Magazine Luiza faz muito bem quando assume. Eu, no outro dia, fiz uma live com a Luiza Trajano e eu dizia que vocês têm 2 embaixadoras, né? A Magalu, que é virtual, e você, que é real. E, assim, de transformação da sociedade, né? O Mulheres do Brasil é uma transformação da sociedade, que agrega valor óbvio para a marca. Então, não é à toa que Magazine Luiza bateu 100 bi semana passada e está economizando de PR como ninguém no Brasil está economizando. Não, e as ações subiram. Fala de manhã, de tarde, isso bateu 100 bi, né? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a Dona Luiza está fazendo com o Piauí, com o Valor Econômico, com o Estadão, com o Papapá, com o Pipipi, com o Popopó, com todo mundo. E aí eu acho que o processo de aceleração é a gente aceitar que não é possível mais vivermos no país mais desigual da face da Terra. Depois do Catar, que não é uma democracia, eu espero que a gente seja, nós somos o país mais desigual da face da Terra. Eu e vocês não podemos aceitar sair para jantar e gastar R$400 num almoço ou num jantar num dia legal e entender que 100 milhões de brasileiros vivem com R$438 por mês. Não é possível ter aqui 5 pessoas, 6 pessoas que têm capacidade de gastar isso para jantar ou comprar isso numa garrafa de vinho, enquanto tem gente que está tendo que viver com isso. Então, esse é o momento que, sobretudo agora no processo de pandemia, que os executivos deviam estar gritando pela renda emergencial, né? Porque se não tiver renda emergencial, e aí é importante que as empresas prestem atenção, se não tiver renda emergencial, o número de miseráveis no Brasil vai a 23%. Se tiver renda emergencial e ela continuar durante o tempo, como vai continuar na Espanha, como já vai continuar na Suíça, a gente vai ter uma taxa de miseráveis de 6%. E no sistema capitalista é assim,
O dono da birosca monta a banca, mas o cliente precisa aparecer. Não adianta você montar a banca se o cliente não aparece. Para ter gente consumindo o teu produto e você produzindo, tem que ter consumidor. O Brasil agora está correndo risco de desaparecer com seus consumidores. Desaparecer. Aquele negócio de 2030, que ia ter os inúteis lá do Harari, chegou agora. Então, a gente tem que estar lutando pela renda emergencial. De onde vai sair o dinheiro? Depois a gente vê isso. É igual parente na UTI. Tu não pensa assim, não dá injeção nele não, porque não tem dinheiro para pagar. Dá injeção, depois a gente vê o que faz. E que maluco que foi o poder tão profundo dessa pandemia que colocou a pauta da renda básica universal, assim, precisamos discutir sobre isso, né? A gente precisa de falar sobre isso. Eu acho que tem, quando a gente... o que eu vejo, todas as empresas que estão mais conectadas, é que começam a sair da escravidão do prazo curtíssimo, do quarter 1, quarter 2, quarter 3. Entende que no meio dessa crise eu preciso de olhar um pouco mais para frente mesmo, entender que eu posso assumir riscos agora, de penalizar o que for, mas que eu, assim, daqui a pouco estou saindo dessa, junto com as pessoas que eu vou ter ajudado a sair dessa, sabe? Isso que mata muito essas estratégias mais ousadas de companhias, o quarter, o mercado, né? As ações, os investidores. Eu acho que tem um ponto aqui, quando ouvindo isso e concordando, é que eu acho que as empresas até, né, e estamos falando da maioria, né? Lógico que existem exceções. Eu tive o privilégio de trabalhar 10 anos na Natura até fundar a Causa, que acho que é uma grande exceção sempre quando a gente fala de empresas comprometidas com a sociedade. Mas, ainda, até então, as empresas olhavam de uma forma quase que cega, né, para 3 stakeholders, né, quando muito. Consumidor, acionista ou investidor, né, e talvez a mais avançadinha, olhar para o seu colaborador e os seus funcionários. E hoje em dia é o que o Michel estava falando. A empresa é um ator da sociedade. Ela tem que se conectar com a sociedade como um todo. Não adianta mais só falar com esses grupos que são importantes, lógico, mas que eles também são uma parte de uma sociedade maior. E se a empresa não se conecta com a sociedade e não traz para dentro as demandas da sociedade, ela não vai conseguir, ou seja, dialogar com todo o seu entorno, e que é mutante. E cada vez mais a gente vai ver as coisas mudando, e as demandas mudando, e o que os próprios consumidores e a sociedade como um todo esperam daquela empresa. E uma outra coisinha que eu queria falar voltando no que o Rodrigo trouxe ali, assim, gente, ter um departamento de responsabilidade social, para mim, é um negócio que me deixa louca. Porque responsabilidade social não pode estar enclausurada num departamento da empresa. É muito anos 90 isso, né? Responsabilidade social... Não, e assim, mesmo que a gente colocar o nome mais de sustentabilidade, ou o que for, não pode ser um departamento. Não dá para terceirizar para um puxadinho da empresa a responsabilidade social ou a conexão com o mundo. Isso tem que estar na estratégia da empresa, na centralidade da organização, na liderança e na cultura. E eu acho que é isso, as empresas que, de fato, conseguirem fazer trazer isso para a sua centralidade, são as empresas que vão conseguir, ou seja, passar por esse momento e transformar mesmo a sua relação com a sociedade. Mônica, e é por isso, só para fechar, e por isso que eu amo e gosto muito do Sistema B, né, da certificação B. Sou conselheiro do Sistema B, a Causa é também, porque é isso, porque não tem que ser um departamento, tem que estar na raiz, tem que estar no contrato social, tem que ser core. Exatamente. Assim como o impacto que você gera tem que estar também na sua
O PNL, no corte. Tem que estar na linha do Não PNL adianta, ali agora. tem que estar no PNL. Não adianta, exatamente, tem que estar na estratégia, né, central da empresa. Não adianta a gente só fazer... É super importante a filantropia, é super importante a doação, que a gente está vendo agora. Mega concordo com tudo que o Michel falou. Que vergonha, né, como a gente é pouco solidário, né? E isso historicamente. Porém, a melhor forma de gerar impacto e transformação é colocar isso lá no seu negócio, né? Porque aí você vai fazer com convicção, vai fazer com coerência e vai fazer com consistência. Não vai ser só uma campanha. Deixa eu puxar um gancho aqui em cima. Não, imagina. É só para puxar. A gente coloca muito forte, né? A gente falou muito sobre a estrutura da empresa ser a corporação ser o centro das coisas, né? E a gente fala que hoje no mundo são pessoas, né? Eu estou vivendo na pele um projeto de impacto social real aqui, que o Rodrigo comentou. Basicamente, entregar comida de qualidade e gerar renda para pequeno produtor, que é o cara que não necessariamente tem a gordura para sobreviver nessa fase. O primeiro mindset, o primeiro modelo do executivo do empreendedor é buscar as grandes marcas, né? Aí você vai atrás das grandes marcas, mas você é a torcida do Corinthians. Todo mundo querendo, imagina a timeline do tal do cara de responsabilidade social. Esse está ferrado, literalmente, de caixa de entrada, só o trabalho dele deve ser gerenciar contatos. Mas, enfim, aí quando você percebe que você não consegue entrar por uma via normal, porque não existe necessariamente essa via normal, você vai hackear o modelo, que é a única forma. Se você precisa entregar, por exemplo, uma caixa, e você não tem caixa para entregar comida, quando você percebe que essa comida vai alimentar a gente, você vai dar um jeito de conseguir essa caixa de um jeito ou de outro. Como que você faz? Você hackeia o modelo. Seja um departamento executivo, seja um estagiário, você vai achar alguém, você vai vender a sua causa lá dentro para esse cara e vai costurar o caminho onde vai chegar. No final, você vai conseguir ter a caixa. Mas dá trabalho. Você vai ter que se expor. Você vai ter que ter contradição interna. Você vai ter que abrir mão, às vezes, da noite no seu casamento. Você vai ter que fazer isso na hora extra, né? Porque normalmente filantropia tem que ser no final de semana, na hora extra. Mas no final você vai conseguir a causa, mas não é pela empresa. É por algum engajado que teve a cara de pau de questionar algum processo comercial ou algum padrão da empresa que conseguiu criar uma rede de reputação mínima lá dentro e conseguiu liberar uma caixa por doação ou o sistema de banco que tirou a taxa. Hoje o que eu estou vivendo na pele é que, no fundo, não são corporações. São pessoas engajadas que estão minimamente experimentando o prazer de se expor. Porque eu não sei se elas tiveram esse prazer na corporação. Porque as discussões antes eram departamento de marketing. Não era para alimentar a gente. Porque quando você chega e fala, calma, pera lá, estou fazendo isso para alimentar essa família, ainda você mostra quem é a família agradecendo, dá um bug no cérebro. Porque não é ROI, porque não é uma apresentação bonita, porque não é um status interno. Então isso buga o jogo e começa o quê? Mudar o modelo interno. Ou seja, quando você entra para trabalhar a filantropia em estruturas rígidas que estão precisando se reinventar e projeta nelas a solução de um país e não vê que no fundo são pessoas, a nossa estratégia 2 semanas atrás foi mudar o jogo. Quem disse que a filantropia vai ser pelo diferente, que é o que o Michel falou, que às vezes está pagando vinho caro e precisa, porque é o padrão de vida dele, está acostumado com aquilo, né? Ele precisa do vinho, às vezes, para extravasar um dia de trabalho, né? Ou a prioridade dele, e que é legítima, às vezes é pagar o salário da equipe dele. Se exige uma equipe de 7 mil, 200 mil pessoas, imagina, o cara está totalmente tomado nisso. A gente mudou o modelo para tentar buscar a filantropia a partir de alguém mais próximo. Microcampanhas, a rifa do bairro. Quem não teve uma vozinha ali? A gente tem vozinha hoje no grupo que doa mais que grande corporação. Por quê? Porque é mais fácil ela se expor, se permitir, ela mobilizar uma rede de empatia de verdade. Porque empatia corporativa, gente, é mega relativo, né? O cara está querendo roubar seu trabalho, seu emprego. É complexo lidar com isso. Então, até que ponto, numa corporação, o caminho é olhar para as estruturas ou para o departamento e mais nas pessoas que, de fato, estão engajadas e dispostas a se expor, porque vai precisar. E, às vezes, vai ter que ser contrário. Então, eu queria trazer o ponto. Eu acho que, sim, as pessoas têm que ser contrárias. Às vezes, porque é muito difícil você concordar com tudo que a sua corporação faz. É impossível, gente. Impossível. Sei lá, cara, eu não concordo com isso, mas isso aqui eu concordo. Mas, então, tenta desconstruir a outra parte. Eu vejo que existe um caminho muito de concordância e de amortecimento, às vezes, corporativo, sabe? É óbvio que tem causas muito legais, mas, gente, a gente está falando só de 10, 20, 30 marcas. E o resto das marcas? O cara que é menor, o cara que é médio, o que ele vai fazer? Não sabe nem o que fazer, como vai fazer. As ONGs roubam, né? A história da informalidade das ONGs. Não, imagina, vou doar para a ONG? Tá maluco, isso aqui vai para casa de alguém. Então, o que a gente traz esse assunto de filantropia como core business das pessoas que estão tomando as decisões? Que a gente não terceiriza isso para a empresa. Né? Assim como, cara, a nossa bandeira é empoderar as pessoas de ferramentas e
conhecimento para que elas passem a gerir suas próprias carreiras e parem de terceirizar para as empresas, né? Porque aí sofrem os impactos. Minha opinião é que essa transformação toda não vai ser puxada pelas empresas, vai ser puxada pelas pessoas. Lembrando, né, gente, que assim, eu tento separar um pouco aí também, porque a gente está falando de pessoas, no final das contas. A gente não está falando mais de empresas. Assim. Eu falo que não teve um projeto que eu não tenha começado aqui pela Yuno de transformação de empresa, que foi com uma pessoa que mandou um e-mail falando assim, putz, cara, a gente pode fazer mais? A gente consegue fazer mais, mas eu não estou tendo espaço. O que a gente... Então, assim, esses empreendedores estão conformados, eles são vozes dissonantes, eles são... Inclusive, eles se desconectaram, e aí talvez o último exercício deles antes de, beleza, vou abandonar o bar, é usar o poder que eu ainda tenho dentro dessa corporação, eu consigo movimentar coisas para colocar um projeto para acontecer aqui. E aí a gente sempre fala, vamos começar com um projeto que der. Porque o poder disso é a gente fazer primeiro e ver o impacto que sai, e aí a gente aumenta essa rede de influência, a gente consegue envolver enfim, pessoas do C-Level, mas assim, a gente sempre vai para esse inconformado, que minimamente tem uma capacidade de movimentar o que ele tem em mão ali, um recurso, um time, para fazer alguma coisa acontecer. Então, eu acho que na minha experiência aqui, ele sempre foi por esse caminho. Nunca deu certo que eu cheguei com um projeto e falei, olha, esse aqui é o projeto, a gente vai mudar a empresa inteira, e aqui agora vai ser tudo para o lado de cá, a gente vai rever processos, a gente vai rever... Porque, assim, aí todos se apegam nos seus controles e no seu jeito de fazer, eles não vão abrir mão. Então, vamos começar por aqui mesmo, vamos entender como isso caminha. Então, e até a gente faz muito isso, a gente apoia esse intraempreendedor, essa pessoa. Vamos ler a empresa? Quem que vão ser os obstáculos? Quem que são as pessoas que vão barrar isso? Como que a gente cria estratégias para que a gente passe por elas? Como trazer elas como aliadas? Que parceiros aqui a gente tem no mercado? Que outras pessoas, que negócios estão fazendo isso? Então, é uma formação de hackers. A gente está formando hackers para dentro da empresa colocar os seus cavalinhos de Troia. Porque quando nasce, a gente tem muito essa filosofia, o Yunus tem muito essa filosofia. Não adianta eu ir lá e fazer a apresentação belíssima para o CEO, para o CTO, falando, gente, esse é o futuro, os negócios têm que se transformar. Se eu não pegar e fazer o que eu posso fazer e tentar materializar mesmo que seja pequena, o impacto que possa ser feito. O impacto criado, ele vai ensinar muito mais para essa empresa do que a palestra que eu vou dar lá dentro. Ele vai ensinar muito mais para os colaboradores, que eles vão ver que, caramba, olha, que a gente conseguiu dar um twist no negócio e fazer uma coisa diferente. E aí isso tem um poder muito maior. Então, a gente vai pegar, vamos lá, vamos fazer o que dá para fazer. Não, aqui eu não consigo chegar. Então, vamos pôr o que pode ser de pé. E aí isso vai inspirar muito mais do que qualquer coisa que eu fale ali. Eu acho que tem um outro ponto aqui que está mega conectado com o que todo mundo está falando, que é típico da cultura brasileira também, que a gente precisa de justificativa para doar, né? O cara, no outro dia eu estava com um debate com um grande empresário e ele me disse, mas as regras de doação no Brasil são terríveis em termos de desconto no imposto de renda. Eu falei, mas se você está doando por causa do teu imposto de renda, tu não deveria estar doando, investe esse dinheiro. Porque imposto de renda é um negócio para a gente mandar para XP, não é para mandar para doação. E levando em consideração que esse aqui é o país do mundo, um dos países do mundo, onde os ricos menos pagam imposto na face da terra. Não tem imposto de herança, não tem imposto de grande fortuna, não tem imposto de dividendo. E aí, na hora que o cara quer doar, ele quer pagar menos imposto ainda. O que não tem na sociedade americana. Na sociedade americana, o processo de doação é pela sociedade. O Bill Gates, quando decide doar para a OMS, porque o Trump tira a doação da OMS, do governo americano, ele não faz pensando, mas OMS, volta aqui, ó, você vai voltar com a tal da vacina semana que vem? Não, passa um recibo. Passa o recibo que a vacina vai vir. Por que a gente começa a achar que toda doação tem que vir com ROI, como a Aziz estava colocando? Né? Ou que toda doação tem que ter impacto? Porque quando a gente começa... e aí eu mega entendo, tá, Túlio, que o caminho é esse mesmo, eu concordo. Mas a gente tem que mudar essa cabeça. Porque, senão, eu começo a achar
que toda doação tem que ter o impacto que eu quero. Que é a grande questão agora dessa pandemia, de todo mundo doando a cesta básica, eu não aguento mais entrar em live. E não sei para onde está indo, todo mundo doa mais 1 quilo de alimento, mais 1 tonelada, mais 500 toneladas, sei lá da onde. Eu falo, essa comida está indo para onde, gente? Né? Tanta tonelada de alimento, mas dinheiro que é bom. Ninguém quer. A pessoa está precisando de pagar o gás. Eu tenho uma história... Quando você doa dinheiro, deixa eu só terminar rapidinho, Rodrigo. Quando você doa dinheiro, você está impactando o comércio local, você está dando cidadania e autonomia para esse cara, porque ele gasta dinheiro com Coca-Cola ou com água. Vamos, você quer decidir, ele tem que comer arroz, ele não tem que comprar Coca-Cola, quem quer, né? Então, se a gente entende que a doação é um processo comum de construção da sociedade civilizada, e não uma arregimentação de impactos que eu quero, aquilo que eu quero impactar, eu acho que o jogo começa a mudar. Desculpa, Rodrigo. Não, mas é isso. Você vai pegar esse gancho, assim, que acho que talvez tenha essa coisa dos níveis ou dos anéis de desenvolvimento do que é filantropia, que a gente está bem distante. Você está falando essa coisa da cesta. Acho que um dos depoimentos mais impactantes que eu recebi de feedback de uma das famílias que recebeu a cesta da gente, que ele recebe alface, couve, batata, cenoura, cebola, foi que uma das famílias falou assim: ai, meu filho, que bom que chegou isso aqui. Eu não aguentava mais receber macarrão e fubá. Opa, claro. Então, assim, mas de novo, né? Eu tenho tido uma discussão ferrenha com os amigos que estão no front da cesta básica seca, como eu chamo, e que eu venho defendido que se a gente não considerar isso com outras oportunidades para a pessoa, de novo, a gente gerou de novo aquela mesma coisa da ditadura, que é um traço, eu uso uma piada sempre, porque acho que é um traço da filantropia brasileira, que começa no ato, eu não sei onde é que a gente aprendeu isso, se foi com português, eu não sei o que foi, mas o cara hoje no Brasil, a piada que eu sempre conto, que se hoje o cara chega na rua e vê uma pessoa em situação de rua, e a pessoa te pede dinheiro e você dá lá R$10, você já condiciona aquela doação, assim, te dou R$10, mas você não pode gastar nem bebida e nem cigarro. Ou seja, já não é uma doação, você já condicionou para o cara. Quer dizer, deixou de ser doação. E a gente no Brasil, enfim, ainda tem muito dessa coisa de não confiar no outro. Eu acho que tem muito, eu ouvi de muitos colegas que trabalham com filantropia, não, mas como é que a gente vai dar dinheiro para uma pessoa e a gente não sabe o que essa pessoa vai fazer com o dinheiro? Olha, essa pessoa é um ser humano como você, em necessidade como você, entendeu? Então, eu acho que se você quer fazer um ato de doação, acho que não está no nosso direito definir o que é o mais importante para aquela pessoa. E aí é muito difícil você sair dessa armadilha. Mas eu queria levantar um outro ponto aqui, que eu acho que tem uma coisa que está mudando também, eu não sei que resultado isso vai dar, mas eu acho que a pandemia ela trouxe um dado novo, pelo menos para mim, na relação como as pessoas estão lidando com a questão da doação e da emergência. Eu acho que essa pandemia é a primeira vez no Brasil que, de fato, a gente está encarando uma crise que ela tem uma duração e uma incerteza um pouco maior do que as anteriores. E isso explica um pouco também a diferença do modelo mental, do mindset do americano, ou de como eles se preparam para as emergências no Brasil. A gente aqui no Brasil está muito habituado na filantropia da grande empresa com aquela coisa da emergência aguda. Teve uma chuva, caiu uma barragem, veio a lama, veio a enchente, aquilo tudo acontece no intervalo de uma semana, a mídia cobre uma semana, é aquela emergência aguda, o cara vai, desembolsa um monte de dinheiro, resolve, e depois todo mundo esquece. Cara, tá todo mundo ainda tirando lama da cara, mas esqueceu. A gente vive a coisa da emergência. Agora não. Essa emergência é uma emergência que 1 milhão que você doou na primeira semana da crise já foi. Esse dinheiro já acabou, cara. Esquece. Mas eu doei 1 milhão e mais. Esquece. Esse dinheiro já foi, as pessoas estão precisando e a emergência continua. Ou a gente cria uma cultura de você entender que você precisa estar fazendo sempre para quem precisa, ou a gente não vai mudar. Então, muitas empresas estão tendo dificuldade, estão ajustando, e mesmo pessoa física, ajustando esse meio do caminho para dizer... muitos dos doadores individuais, né, a gente criou até assinatura, porque as pessoas... Eu ia de novo, galera, olha só, estou fazendo mais uma rodada, e aí a pessoa diz, mas eu já doei há 15 dias atrás. E eu falo, gente, a pessoa já comeu aquela comida, aqueles 15 dias já foi. E agora? Os próximos 15 dias? Assim, a renda não veio, o governo não veio, o emprego não veio. Aí a pessoa para e pensa, é verdade, né? A pessoa precisa comer todo dia, né? Então, assim, a gente tem alguma coisa nova que vai sair disso. Eu tenho esse otimismo, apesar de compartilhar de todo o ceticismo que a gente vive por apanhar, por viver. Mas eu não sei, eu acho que a gente vai sair com alguns aprendizados, eu não sei vocês, queria ouvir também, da primeira crise de mais longo termo que a gente está vivendo no Brasil. Deixa eu aproveitar esse gancho, Rodrigo. Nós já estouramos aqui
10 minutos do tempo, e pô, acho que se a gente deixar, a gente fica mais 1 hora fácil falando, porque Depois o assunto vamos marcar um happy hour. interessante, importante. Mas eu queria aproveitar aqui, então, o teu ponto e pedir que a gente faça uma rodada, já emendando as considerações finais aqui de cada um, pedir que cada um de vocês está super mergulhado nesse tema, traga aqui uma mensagem, uma provocação, uma sugestão, alguma coisa assim. E já deixo de antemão meu super obrigado a cada um de vocês. Super prazer bater esse papo. Não tenho nenhuma dúvida que a gente deixa bons insights, boas provocações, e todo mundo que acompanhou vai desligar a live e vai sair pensando como eu posso fazer mais. Então, Mônica, quer começar aqui? A gente faz essa rodada todo mundo, por favor. Bom, acho que papo muito bom. Gostaria mesmo de continuar e vamos marcar esse happy hour, porque é um tema que estamos todos aprendendo, né? A gente nunca viveu na pele tudo isso acontecendo dessa forma ao mesmo tempo, com todas as visões, né, divergentes e convergentes, que a gente vai trocando. O que eu sinto só, para terminar, voltando para as organizações e para as empresas, sim, tem um momento emergencial que nos une, que é o que está agora, e a gente não sabe quanto tempo vai demorar, e o Rodrigo trouxe algo muito importante, porque o que você doou ontem já foi, né? Prepare-se. Então, existe um momento que clama por essa solidariedade, por filantropia. E existe algo que é paralelo a isso, e que eu acho que isso vai ser uma virada de chave, que é as empresas entenderem que elas são parte da sociedade, que elas têm que estar conectadas com o que essa sociedade demanda, com as dores dessa sociedade, com as virtudes dessa sociedade, né? E a melhor forma de contribuir nesse sentido, ao meu ver, para as empresas, é colocando no seu negócio, colocando na sua centralidade a forma de contribuir com essa sociedade. Então, eu acho que essa é a grande virada, né? É olhar para isso e falar assim, como eu, através daquilo que eu faço de melhor, né? Como eu posso contribuir com esse mundo, né? Com o que eu faço de melhor. E aí eu acho que tem milhares de coisas que podem ser feitas e que podem ser realmente transformadoras. Então, só para contar uma coisa rapidinha, eu falo, a melhor coisa é que agora antes a gente tinha uma dificuldade tremenda de contar o que a gente faz na causa. Agora todo mundo já entendeu o que a gente faz, até minha mãe já entendeu o que a gente faz, né? Durante esse período. Então eu falo, já foi o melhor marketing para a gente, infelizmente, foi isso, porque agora todo mundo entendeu. É isso que vocês fazem, vocês ajudam a criar estratégias de conexão entre as marcas, entre as organizações e a sociedade. Puxa, tá. E é isso, né? A gente precisou chegar ao ponto de viver todo mundo isso para entender quanto isso é importante. Então, é isso, e queria agradecer aí o convite, o papo foi muito bacana. Muito bom. Túlio, por favor. Vamos lá. Eu estou bem alinhado aí também com o que a Mônica falou. Eu acho que é importante a gente parar para pensar que o que a gente realmente quer fazer diferente. Assim, se não for essa crise, vai haver outra. Ela não trouxe nada de novo, ela só tirou um véu para muitas pessoas da desigualdade que a gente vivia, de que realmente desigualdade, no final das contas, mata mesmo. Assim, uma pessoa não ter acesso a um hospital, agora ela está morrendo. Ela não ter um acesso a uma renda básica, ela não consegue comprar a sua comida e ela vai... Então, assim, acho que, de uma forma geral, isso é um grande choque, e ele mostra que é um choque de um sistema que estava fadado a falir, a ruir. Ele está falindo agora porque veio um sacolejo muito grande. Então, como sair desse comportamento emergencial
e transpor ele para um olhar de realmente criar uma sociedade mais justa, as empresas serem atuantes nesse sentido, para que a gente transforme a nossa sociedade em uma sociedade mais resiliente, empresas mais resilientes, que vão saber lidar melhor com crise, que vão saber escutar melhor quando essas crises acontecerem. E isso passa, sim, por uma revisão de como se faz negócio, para explorar sair desse trinômio aí que a Mônica trouxe no começo, que é o meu acionista, o meu consumidor e, eventualmente, o meu colaborador. Como que eu olho para essa empresa com o potencial que ela existe? É engraçado como que as empresas se limitaram a ser tão pouco, porque elas podem ser tão mais, porque elas têm um capital humano, um capital financeiro tão grande. Então, eu espero que isso seja um grande lembrete para que essas empresas acreditem que elas podem realmente ser muito mais. E isso é quase voltar para a sua origem, né? Elas nasceram para resolver um problema. Todas as empresas, quando você paga para ver a história dessas grandes, foi um problema de nutrição, foi um problema de moradia, foi um problema de empreendedorismo, que elas se reconectem com essa habilidade delas de resolver problemas reais. A gente quer que realmente, assim, tragam benefícios. Então, eu acho que eu vejo isso como um dos únicos caminhos para a gente não ter uma nova crise e ela ser cada vez mais avassaladora, a gente cair nesse... Então, assim, não adianta ficar... eu sou um realista esperançoso, que é um pé lá e um pé cá. Mas seria muito que se aprenda com isso para que a gente reconstrua por um caminho diferente, né? Que a gente não caia pelo caminho fácil de fazer negócios, de fazer como tem sido feito. Então, um pouco da visão aí para os próximos momentos. Muito bom, Túlio, obrigado. Michel. Primeiro, eu queria agradecer demais ao Guilherme, ao Aziz pelo convite e a todo mundo aqui pela ótima conversa que a gente teve. Eu sou bastante pessimista, porque o Brasil cobra da gente resiliência, né? Eu acho que a gente vai entrar num momento de uma crise econômica muito séria, junto de uma crise sanitária e de saúde seríssima também, que não sairemos tão cedo desse negócio. Os países que já retomaram são os países que levaram a sério a gripezinha, e a gente não está levando a sério a gripezinha ainda. Agora todos os lugares já começaram a abrir aí minimamente, no olho, né? Porque não tem teste, então é no olho. Olha aí, o pessoal acha que está tranquilo. Então eu sou bastante pessimista. E pessimista porque, quando a gente olha para a história, os processos pandêmicos que a humanidade já viveu, em geral, eles acirram nacionalismos e individualismos. Porque quando a farinha é pouca, em geral, é meu pirão primeiro. Num modelo de sociedade que a farinha, mesmo quando é muita, já é meu pirão primeiro, eu fico bastante em dúvida se a gente vai ser um lugar melhor. Eu gostaria, tá? Mas a gente não pode deixar de ser... comecei falando do Titanic e vou terminando falando do Titanic. Eu acho que o nosso papel aqui, enquanto aqueles... Alguém aí usou um termo bonito pra caramba, people, que sei lá o quê, encontra com people, PLU... People like us. People like us. Aqui eu tenho certeza que todo mundo aqui é do mesmo tipo de gente. E eu acho que a gente, que é o povo que está preocupado com o Brasil, tem que fazer igual no Titanic. Lá no Titanic, quando estava afundando, um pessoal não se desesperou, mesmo sem bote. Pegou o violino e tocou. Eu quero ser essa gente do violino, porque não vou desistir disso aqui. Já tive a oportunidade de morar em vários lugares do mundo, já desisti de morar fora, decidi que meu lugar é o Brasil, e a gente tem que lutar para fazer isso aqui o melhor lugar possível, mesmo quando remamos contra a maré. E eu acho que todo mundo aqui já vem remando contra a maré há muito tempo, não vai fazer diferente agora, a onda só está um pouco mais forte, mas como a gente já está treinado, a gente vai dar conta de furar essa onda. Tenho certeza que vai ser melhor. É isso aí, muito bom. Rodrigo. Gente, muito bom. Foi um super prazer estar com vocês aqui, compartilhar essa 1 hora e um pouquinho assim, de um super bate-papo. Guilherme e Aziz, super obrigado pelo convite. Acho que um pouco da minha mensagem final, também oscilando entre esse realismo, um certo otimismo também,
é lembrar para as pessoas que estão ouvindo a gente que estão procurando o propósito, seja individual, seja, enfim, corporativo, ou seja, né, que ampliar isso para a sua vida, de lembrar que a filantropia, essa coisa do propósito, muitas pessoas acham que ela nasce no bolso, mas ela não nasce no bolso, ela nasce no coração. E ela nasce no coração das experiências que a gente vive e como a gente se conecta. E o fato, às vezes, você não ter vivido uma experiência transformadora, apesar que todos nós estamos vivendo esse momento, uma grande experiência transformadora, não te impede de procurar isso e de se conectar. Ela começa no coração e termina no bolso, e certamente depois do bolso ela termina, né, com uma vida melhor para quem você está querendo ajudar. Então, eu acho que isso é uma decisão e uma pergunta que não é uma pergunta corporativa, é uma pergunta individual, que cada um de vocês, cada um das pessoas que estão ouvindo a gente, deve se fazer, e lembrar que corporações são dirigidas por pessoas, e as escolhas corporativas são escolhas de pessoas. Eu dizendo isso, eu queria convidar todas as pessoas, deixar meu último convite aqui, visitem essa iniciativa que a gente chama, né, orgânicosolidario.org. Se você está encontrando, ainda não achou, e está procurando uma forma de mexer com a vida das pessoas, né? Apesar que você não está mexendo com a vida de ninguém, você está mexendo com a sua própria em primeiro lugar, talvez o Orgânico Solidário possa te dar essa oportunidade. E não queria deixar de fechar essa conversa com vocês. A gente falou muito de empatia, de solidariedade, de filantropia e de agradecer muito às mulheres, que acho que com quem de fato a gente precisa aprender muito. Nessa jornada de filantropia que eu vivi ao longo da minha vida, e principalmente essa que a gente está vivendo no Orgânico Solidário em 3 meses de vida, 80% das pessoas que têm seguido o Orgânico Solidário, que têm divulgado, que têm doado, que têm feito microcampanhas, são as mulheres. Se é de verdade com quem a gente precisa aprender alguma coisa, tanto no meio corporativo ou de vida, são com as mulheres. Talvez com as nossas mães, com as nossas amigas, com as nossas esposas. Eu acho que isso diz muito da sociedade ainda da gente. Uma sociedade machista, excludente, que ainda não percebeu a mudança que precisa ser feita. Então, mulheres, obrigado. Vamos lá, bom, só agradecer também aqui, pô, sensacional o boteco, literalmente foi um papo muito gostoso. Eu costumo terminar minhas interações fazendo um check-out, que é mais do que o que eu estou pensando, é o que eu estou sentindo. Eu saio com um senso de realidade cada vez mais aflorado, né? Do pouco projetivo, pouco planejamento de futuro, mais senso de ação, menos pensar e mais agir, menos pensar e mais agir. Errar muito, pedir ajuda, né? Humildade de ter um coletivo, sei lá, de 6 pessoas, mais uma galera que está assistindo, a se expor, né, num dia à noite, mais do que uma live, né? Uma live não ganha jogo nenhum, pelo contrário, uma live enche nossa cabeça de mais medo, na verdade, de fazer alguma coisa, né? Então, eu saio agradecido, Gui, o pessoal da Woke, pela parceria de sempre aí com a SCAP, por Túlio, muito legal, Michel e Mônica, muito prazer, que eu não conhecia ainda. Mas eu sinto um chamado de quero mais, né? Que isso seja só uma sementinha que a gente possa ter colocado para continuar esse papo e criar outros espaços de discussão que fomentem a realização, a ação, né? Então eu saio muito presente aqui no nosso papo, enfim, agradecendo todo mundo aqui. Rodrigão, claro, minha dupla dinâmica que está vivendo os desafios, as dores e o amor de empreender uma causa que não tem glamour, o nome é bonito, mas não tem glamour nenhum, é difícil pra caramba, tem exposição de todos os lados, né? Então sair dos seus padrões e de novo tomar bronca do pai que falou isso, que não pode falar isso, né? Tem uns desafios aí de exposição que formam parte de um ativismo, mas um ativismo consciente, né? Ele não é radical necessariamente, ele não é extremista. Dá para ser ativista sem necessariamente levantar uma bandeira extremista, tá? Muito bom. Aziz, Mônica, Rodrigo, Michel, Túlio, enorme prazer esse bate-papo, muito obrigado. Foi ótimo, obrigada, gente. Vamos nos falar aqui para ver se a gente ainda dá uma sequência a essa conversa. E para terminar, eu queria deixar um comentário meu para todo mundo que nos acompanhou, que é o seguinte, a gente tem sido bombardeado de perguntas sobre o novo normal. E a gente fez já um papo aqui, nessa série dos Woke Talks, com um psicanalista que eu considero um grande guru, um cara realmente brilhante, que falou, se querem saber o que vai acontecer, não vai acontecer nada. No dia seguinte, as pessoas vão voltar a agir exatamente da mesma forma. E quando o Aziz trouxe essa ideia, me encantou, porque eu acho que a gente precisa provocar, e ao invés das pessoas estarem preocupadas em descobrir qual será o novo normal, a gente precisa fomentar que cada um precisa fazer sua parte hoje. Isso é o que vai criar um novo normal. Enquanto todo mundo estiver preocupado em descobrir o que vai ser lá na frente e menos preocupado em fazer sua parte,
pouco vai mudar, né? E talvez a gente saia dessa crise encontrando mais do mesmo problema. Então, muito obrigado por vocês todos compartilharem a experiência, essas visões incríveis. E espero que a gente tenha a oportunidade de mais um papo como esse. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite. Um grande Obrigado, abraço. gente. Boa noite. Tchau, gente. Até mais. Até. Até, gente.